Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, sábado, segunda semana do tempo da Quaresma. Nós vamos refletir o Evangelho que está em Lucas, no capítulo 15, dos versículos 1 ao 3 e do 11 ao 32, que é a parábola do filho pródigo, do filho ingrato ou do pai misericordioso. E pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos capacite a trazer para a realidade da nossa vida aquilo que Jesus quer nos ensinar. O Senhor esteja com vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então ele caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei-me um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esta parábola bastante conhecida do filho pródigo ou do filho ingrato, né? Que nós temos as duas situações, mas acima de tudo,
a parábola do pai misericordioso, de um pai que tem 2 filhos, mas os ama incondicionalmente e dá aos 2 a liberdade. Tanto que o primeiro pegou os seus bens, as suas graças e foi para longe do pai. Então, abandonou o pai. O segundo ficou. Mas qual foram as circunstâncias dos 2? O primeiro, após esbanjar tudo, quando ele viu que sem o dinheiro ele já não tinha mais amigos, não tinha comida, não tinha mais nada, ele se lembra do pai, aquele pai que ele tinha esquecido e abandonado. E se faz o propósito arrependido de voltar para a casa do pai e aceitar ser tratado na casa do pai como um empregado, porque ele sabia que seu pai era um homem justo, um homem misericordioso, que tratava os empregados de forma justa, de forma boa. E diante dessa situação, quando volta, nós vemos no relato a festa que o pai faz diante da sua volta. Já o segundo filho ficou na casa do pai, mas com que atitude? Ele mesmo diz que ele obedecia a todas as ordens do pai, só que ele não conseguia perceber, né, o amor, a bondade, a misericórdia desse pai. O primeiro, apesar de ter esbanjado, ele sabia que ele tinha um pai amoroso e misericordioso. O segundo estava na casa do pai, mas de coração endurecido, de mente fechada, de coração fechado, assim como muitos de nós. E o convite que Jesus faz para nós hoje, né, questionando até, né, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, que estavam criticando Jesus, qual é a nossa posição diante de Deus? Nós somos o filho que recebe as graças e esbanja? Ou nós somos aquele filho que está na casa do pai, mas por se achar muito correto, muito justo, não tem necessidade de se reconhecer que precisa mudar? Está na casa do pai, mas com o coração duro, a fé pequena, né? Os limites, os horizontes limitados, que olha para o irmão, mas não tem amor, não tem misericórdia, não tem bondade. E o centro de toda essa reflexão que nós vamos fazer é a alegria do pai ao receber de volta aquele filho que estava perdido. E é essa alegria que Deus tem para comigo e para com você, meu irmão, minha irmã. Cada vez que nós mudamos as nossas atitudes, de esbanjadores, ou de corações duros, ou de dura cerviz, como a própria palavra muitas vezes nos diz, homens de dura cerviz, de cabeça dura, de orgulhosos, arrogantes, nós precisamos reconhecer que, da mesma forma como nós queremos que Deus olhe para nós, perdoe os nossos pecados, nos ame, faça festa quando estamos junto dele, nós também precisamos perceber que ele faz a mesma coisa com os nossos irmãos. O Pai Nosso que nós rezamos, nós pedimos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós precisamos, né, nos alegrar com todos aqueles que de uma forma ou de outra, sentindo-se tocados, sentindo-se arrependidos, voltam para a casa do Pai, voltam para o convívio do Pai, voltam para essa festa que Deus prepara cada vez que um pecador, um arrependido, se volta para Ele. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos participar dessa alegria do Senhor, ser mais amoroso e misericordioso, nos aproximarmos dEle e nos assemelharmos cada vez mais com esse Pai, que do mesmo modo com que nos ama e nos perdoa, ama e perdoa aqueles a quem nós consideramos indignos
deste amor e dessa misericórdia. Tenhamos uma boa semana. Vivamos santamente essa quaresma e vamos permitir que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus esteja sempre conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.